De volta com as nossas aulas, e estamos nesta aula que fala da cultura como direito. Na aula passada, tivemos toda uma apresentação da autora desse texto, que inclusive utiliza bons autores do mundo da ciência política, por exemplo, para poder dizer que a cultura como direito foi sendo um processo conquistado, especialmente ao longo do século XX. No século XIX, a cultura ainda era muito mal vista e quando ela era enxergada para privilegiar os povos brancos que se consideravam culturalmente superiores. Mas como nós vimos aqui em alguns textos, a cultura ela vai sendo vista, porque o diferente também vai sendo visto, vai sendo enxergado, especialmente depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir dali, a cultura foi sendo enxergada. No Brasil, apesar, não é, de nós termos a cultura como ponto, não é, de referência em constituições passadas, só na Constituição de 88, depois de um grande movimento dos movimentos sociais, dos movimentos culturais, dos artistas, das forças progressistas da sociedade, foi que a cultura ela entra, digamos assim, para poder ser respaldada legalmente e para poder constar como políticas públicas dos entes federados, seja de municípios, dos estados e da própria nação brasileira. É tanto que alguns governos criaram uma secretaria ou um ministério especial para cuidar, neste caso, da cultura. E nós continuamos com esse texto para falar hoje da cidadania cultural, a cultura como direito, para mostrar para vocês, através desse texto, de uma experiência que uma filósofa lá da USP tentou implementar num governo do PT lá em São Paulo, a Marilena Chauí, e nós retiramos, digamos assim, dessa experiência, desse texto, uns conceitos e umas diretrizes, como nós vamos ver agora na segunda parte, que são importantes e que servem para qualquer governo, seja A, B ou C, já que a gente está falando como cultura enquanto elemento da própria cidadania, da própria existência e do próprio direito que a sociedade tem, porque a cultura ela é ampla e ela faz parte, neste caso, da vida de todos nós. A forma de atuação do Estado com relação à cultura ganhou, durante a década de 1980, aqui no Brasil, novos contornos expressos em duas principais tendências. A tendência da cultura de mercado e a tendência que, infelizmente, não vai ser majoritária, porque o mercado ele vai dominando os espaços, mas que é uma tendência importante que a gente deve continuar insistindo nesta tendência, que é a tendência da cidadania cultural. No caso da primeira tendência, que é a tendência do mercado, o Estado aparece como mediador das relações entre produtores culturais e empresas ou pessoas físicas interessadas em financiar projetos culturais e serem beneficiados por abatimento em impostos. Quem não já ouviu falar na Lei Rouanet, né, atende aí princípios de mercado. É neste contexto que se insere a discussão sobre as leis de incentivo à cultura. Existem leis, falei da Lei Rouanet, que é uma lei nacional, mas nós temos espalhados pelos estados e até pelos municípios leis de incentivos estaduais ou de incentivos locais. Quanto à outra proposta, que é a proposta mais agregadora, a proposta um pouco mais progressista, ou mais progressista, já que a de mercado não tem nada de progressismo,
né? A proposta de cidadania cultural, ela concebe a cultura como um direito de todas as pessoas e, claro, que o Estado ele é esse agente de promover e de incentivar a política cultural. As principais considerações a respeito de políticas de cultura pautadas pelo princípio de cidadania cultural, elas foram realizadas pela filósofa, como eu falei para vocês no início dessa aula, lá da USP, a nossa querida Marilena Chaui. Essas considerações partem de alguns debates esboçados no interior do Partido dos Trabalhadores e principalmente da experiência da autora à frente da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, durante a gestão da prefeita Luísa Erundina, entre 1989 e 1992. Lembremos que esse período é um período ainda de processo de redemocratização. A Constituição ela tinha sido aprovada em 88, então muitas forças progressistas elas convergiram ali para tentar, neste caso, animar a sociedade que tinha passado muito tempo sem escolher, por exemplo, o presidente da República. Então, muitas propostas interessantes, elas foram apresentadas e elas foram testadas, elas foram tentadas, né? E uma dessas propostas, ela é alvo aqui da nossa discussão e desse texto que estamos abordando em nossa aula. Veja, a cultura é apresentada como um campo que possibilita as transformações sociais pelo significado de resistência que ela tem para as classes dominadas, já que os dominantes eles conseguem tentar, né, interferir no gosto, no sabor, no hábito, mas as classes dominadas elas resistem, e elas resistem especialmente em seus aspectos, em seus costumes, em seus hábitos, em sua cultura. Como a gente vai ver aqui, a cultura ela é uma forma de resistência. E aí tem algumas citações de Marilena Chaui que são importantes, que estão aqui no texto, e que eu vou comentar essas citações, ler e, claro, comentar. Primeiro, né, a política cultural diretamente efetuada pelo Estado se realiza nas escolas, do pré-primário ao ensino, não é, universitário. Também essa política cultural, ela não deve se limitar a ficar apenas no âmbito da educação formal. Ela pode ser experimentada nos laboratórios e centros de pesquisa científica e artística, nos planos nacionais de educação e de cultura, nos museus, na literatura oficial e em todas as empresas nacionais de cultura. Continua Marilena Chaui dizendo o seguinte: a indústria cultural, que pode ser estatal ou não, se realiza pelos meios de comunicação de massa, imprensa, rádio, televisão, propaganda, serviços editoriais, discos e artes audiovisuais. Evidentemente, as finalidades da política cultural e da indústria cultural são as mesmas, isto é, a conservação da ideologia dominante, porém, a política cultural pode oferecer-se como política nacional que interessa à nação e, claro, interessa a toda a sociedade. Enquanto a indústria cultural se oferece diretamente, determinada pelo jogo do mercado e da competição, a política cultural cidadã, ela pode, neste caso, fazer o contrário. Mas, infelizmente, o que demanda e o que determina tem sido o mercado e a competição no interior do mercado. Aí os bens simbólicos, eles vão para o mundo competitivo, eles são mercantilizados, eles têm, nesse caso, valor. Mas que valor? O valor não é financeiro. Continua Chaui dizendo, a política cultural, ela pode aparecer como incentivo à produção cultural, enquanto a indústria cultural se baseia exclusivamente no consumo dos chamados bens culturais. Hoje nós já temos as grandes festas de massa dentro desse esquema da indústria cultural. É só a gente ver como são negociadas as festas juninas.
A negociação, por exemplo, do carnaval, e aqui bem próximo nós temos o Carnaval da Bahia, especialmente o Carnaval de Salvador, como se dão essas negociações que, de certa forma, são marcadas por cartéis de bebidas, não é? Por monopólios de empresas que vão dominar esse bem simbólico, que é um bem de todos nós, que é, por exemplo, as nossas festas juninas e até mesmo a nossa festa de carnaval. 4 têm sido as principais modalidades de relação do Estado com a cultura no Brasil. Continua aí, Marilene. A liberal, que identifica culturas e belas artes na qualidade de artes liberais, são vistas como privilégio de uma elite escolarizada e consumidora de produtos culturais. Em tese, não nos serve. A do Estado autoritário, na qual o Estado se apresenta como produtor oficial de cultura e censor da produção cultural da sociedade civil. A populista, que manipula uma abstração genericamente denominada cultura popular, entendida como produção cultural do povo e identificada com o pequeno artesanato e o folclore, isto é, com a versão popular das belas artes e da indústria cultural. E, não é, como a gente vai ver num vídeo aqui ainda hoje, a chamada neoliberal, que identifica cultura e evento de massa, consagra todas as manifestações do narcisismo desenvolvida pelos mass media são meios de comunicação, e tende a privatizar as instituições públicas de cultura, deixando-as sob a responsabilidade de empresários culturais que não estão lá, como a gente tem visto nesse texto, para poder promover, valorizar a cultura. O empresário, já está dizendo a palavra empresário, ele está lá para obedecer às regras do mercado, e uma das regras do mercado, que é a regra, digamos assim, principal, maior, é a obtenção do lucro, né, daquele que está empresariando. Chauí diz o seguinte: assim, procuramos recusar o controle estatal sobre a cultura e a monumentalidade oficial da tradição autoritária, garantindo contra ele que o Estado não é produtor de cultura. Procuramos recusar a divisão populista entre cultura de elite e cultura popular, enfatizando uma outra diferença, aquela existente entre a produção cultural conservadora, repetitiva e conformista, que pode estar presente tanto no elitista como no popularesco, e o trabalho cultural inovador, experimental, crítico e transformador, que pode existir tanto nas criações de elite quanto nas populares. Enfim, diz Marilena, procuramos recusar a perspectiva neoliberal, garantindo independência do órgão público de cultura face às exigências do mercado e a privatização do que é público, enfatizando por isso a ideia de cidadania cultural, isto é, a cultura como direito dos cidadãos, sem confundir estes últimos com as figuras do consumidor e do contribuinte. Diz Marilena Chauí, quando ela apresenta uma proposta e quando ela ocupa uma cadeira que vai decidir sobre a cultura, lá no município de São Paulo. Veja, o direito à cultura é compreendido a partir dos seguintes aspectos. Direito de produzir cultura, seja pela apropriação dos meios culturais existentes, seja pela invenção de novos signos culturais. Também o direito de participar das decisões quanto ao fazer cultural. O direito de usufruir dos bens da cultura mediante a criação de locais e condições de acesso aos bens culturais para a população. O direito de estar informado quanto aos serviços culturais e as possibilidades de dele participar ou usufruir. O direito à formação cultural e artística pública e gratuita nas escolas e oficinas de cultura do município. O direito à experimentação e à invenção do novo nas artes e nas humanidades.
o direito a espaço para reflexão, debate e crítica, o direito à informação e à comunicação. Percebem a diferença quando a gente fala de cidadania cultural e a gente fala do mercado da cultura? Então, há uma diferença muito grande. O texto, inclusive, diz, eu falava na aula passada para vocês nesse texto, não é? Que a cultura vai ser para além de objetos de arte, para além da discussão sobre a valorização de uma oficina dos artesãos, para além de uma festa popular, seja a festa de Natal, a festa de Ano Novo, as festas de padroeiro e as próprias festas juninas. Percebam esses direitos, né? Direito de produzir cultura é o direito de apropriação dos meios culturais, seja pela invenção de novos signos ou pela valorização dos antigos signos da cultura. O direito de participar das decisões quanto ao fazer cultural. O direito também de usufruir dos bens da cultura, mediante a criação de locais e condições de acesso aos bens culturais para a população. Não adianta ter espaços onde tem valorização da cultura, onde a população não tem acesso. A população precisa ter, neste caso, o acesso onde estão os bens culturais. O direito de estar informado para poder, não é, participar e usufruir. O direito a se formar, e esse direito a se formar passa, né, pela intervenção do poder público para garantir gratuitamente esse acesso nas escolas, né, nas oficinas, nos espaços onde, não é, a cultura ela está ali presente. E o direito, claro, como diz aí, a experimentar, a inventar, o direito a refletir, a debater, a criticar, o direito a ter informação e comunicação. Então, perceba que esse caldo cultural, ele infla, e infla para, digamos assim, o exercício da cidadania. Porque aí a cidadania vai ser exercida em função deste tema tão amplo, que faz parte, como eu venho dizendo aqui para vocês, do cotidiano da sociedade. As noções de cultura que norteiam esse conceito, ou esses elementos que nós estamos trazendo aqui nesta aula. A cultura é por nós entendida, isso, né, dizendo a nossa filósofa Marilena Chauí, ela vai dizer, a cultura é por nós entendida sobre um duplo registro, no sentido antropológico amplo de invenção coletiva e temporal de práticas, valores, símbolos e ideias que marcam a ruptura do humano em face das coisas naturais, com a instituição da linguagem, do trabalho, da consciência da morte e do tempo, do desejo do diverso da necessidade, do poder como diverso da força e da violência, do pensamento como diferenciação entre o necessário e o possível, a determinação ética da existência pela liberdade e pela culpa, a determinação política da existência pelo trabalho realizado sobre as diferenças e conflitos sociais. Percebam como, não é, esse conceito de cultura, ele é entendido em sua amplitude, seja no sentido antropológico, seja no sentido linguístico, seja no sentido natural, digamos assim, do cotidiano, seja no sentido ético, como a gente está vendo aí na descrição, não é, desse texto de Marilena Chauí. Veja, neste primeiro sentido, a cultura é um dado ou um fato e somos todos seres culturais. No segundo registro, no segundo sentido, tomamos a cultura como trabalho, entendido por trabalho, o movimento pelo qual os seres humanos são capazes de uma relação com o ausente e o possível, são capazes de negar as condições imediatas de sua experiência e são capazes também de criar um novo como plenamente humano. Tomamos o trabalho cultural, salienta Chauí, como criação das obras culturais pela capacidade humana
de ultrapassar os dados imediatos da experiência e dotá-las de um sentido novo, trazido pela reflexão e pela leitura escrita. Trata-se das obras do pensamento, ou, como enfatiza Chauí, ou trazido pela sensibilidade, trazido pela imaginação, pela inteligência e pela invenção de formas e conteúdos. Trata-se, claro, das obras de arte. Nesse segundo sentido, a cultura não é um dado, mas um valor e uma avaliação que os humanos fazem do seu próprio mundo. Como, né, essas obras de arte, quanto, né, como não, quanto essas obras de arte, elas vão reprisando o cotidiano, elas vão reprisando o ser, elas vão reprisando a paisagem, a natureza, quanto, né, o cotidiano não é reprisado nas obras de arte, quanto a vida não é reprisada nessas obras de arte. Continua Chauí dizendo que nossa política cultural tem se proposto a enfrentar o desafio de admitir que a cultura é simultaneamente um fato e um valor, a enfrentar o paradoxo no qual a cultura é o modo de ser dos humanos e, no entanto, precisa ser tomada como um direito daqueles humanos que não podem exercer plenamente o seu ser cultural, especialmente a classe trabalhadora, que muitas vezes, na lida diária e dioturna, não consegue ter acesso ao direito, não consegue usufruir dos bens culturais. Por quê? Porque boa parte de sua atividade cotidiana está na luta pelo trabalho, seja trabalhando, seja em busca de um trabalho melhor, seja, né, tentando, neste caso, sobreviver. Diz Chauí, né, em vários momentos, ela diz a autora do texto, né, sobre Chauí. Em vários momentos, a autora, no caso Chauí, relata as dificuldades encontradas para implementar a política da cidadania cultural, porque isso mexe com os poderes instituídos, isso mexe nas grandes cidades com as máfias, né? Existem máfias de todo tipo, existe máfia de festa, existe máfia que controla os eventos nas grandes cidades, infelizmente. E claro que enfrentar essas máfias não são coisas, digamos assim, simples, não são coisas fáceis. Por isso que é um desafio governar, né? Especialmente quando nós temos hábitos terríveis de modo de governar, né? de sistemas de governo ou experiências sistêmicas que impedem alguns projetos e bons projetos de serem colocados em prática. Então, vamos aí os desafios que a autora teve, a autora que eu digo é Marilena Chauí, né, que a filósofa teve, e que está relatado nesse texto, quanto à implantação desse desejo, desse projeto, ou disso que a gente tem visto aqui com tanto, né, com tanta coisa boa, né, com tanta coisa que pode servir à comunidade. Veja aí as dificuldades. Primeiro, dificuldade em relação à burocracia. Os órgãos da administração, eles são muito burocráticos. Mesmo estando num governo e participando do governo, dentro do governo tem a burocracia. Nós estamos falando aqui na ótica de quem exerceu uma função para cuidar da cultura. No caso, ela exerceu de 89 a 92. Resistência dos funcionários em trabalhar de acordo com as novas perspectivas. Tem isso? Tem. Tem gente que não quer sair do seu quadrado. Tem gente que acha que mudar é muito difícil, é muito ruim. Então, é mais cômodo continuar praticando aquela mesma estratégia, aquela mesma política cultural. Dificuldades com relação ao legislativo para aprovação de projetos de lei da cultura, que são sempre considerados como secundários. E aí, quando o legislativo não quer, nada vai adiante.
Se você quer alterar uma lei ou apresentar um projeto de lei que sirva culturalmente à comunidade, você depende do legislativo. Só que, como diz Marilena Chauí, é um projeto de cultura, então isso aí não tem importância, não precisa, por exemplo, constar da pauta. Muito comum isso acontecer, né? Dificuldade com relação a outras esferas da administração municipal, particularmente no tocante à questão orçamentária. Quem disse, né, que as equipes governamentais, elas convergem? Infelizmente, não. Às vezes você está numa secretaria importante, como é a Secretaria de Cultura, mas você não tem o poder da caneta, você não tem o poder de dizer, olha, não é? Serão destinados tantos milhões de reais para este tipo de projeto. Você não tem a caneta. Você depende da caneta dos outros. E muitas vezes o secretário lá da Fazenda, o secretário da Administração, o secretário do Planejamento, de Orçamento, ele também vê a cultura da mesma forma que muitos vereadores e vereadoras veem. É algo, não é, secundário. É algo que não precisa constar da ordem, digamos assim, do dia. Além, como vai dizer aí a autora, da precariedade da estrutura física em que se encontravam os espaços culturais do município quando ela assumiu. Então, perceba quanto desafio não tem alguém que se propõe a mudar as políticas ou a política de cultura de municípios, do Estado e até mesmo do Brasil. Isso não é simples e não é fácil, especialmente por essas dificuldades encontradas e também, como a gente está vendo, pelo tema não ser tão levado a sério. Ele não é levado a sério. Como a gente já viu aqui que quando a gente trata de filosofia, a filosofia não é levada a sério, não é? Na formação das pessoas, é uma disciplina qualquer pessoa pode ministrar essa disciplina, porque nós não estamos, né? Nós, quando eu digo o sistema, não está preocupado com o processo de reflexão da sociedade. Vou colocar para vocês aqui um vídeo, que é da própria Marilena Chauí, para que vocês possam, não é, entender um pouco o que a autora pensa, não é, sobre a cultura. Vou deixar aqui no chat para que vocês possam, não é, acessar e daqui a pouco voltamos com as considerações finais. Então, minha gente, da própria autora de várias citações aqui desse texto, a Marilena Chauí, as impressões que ela tem sobre a cultura. E especialmente esse recorte que ela faz sobre a cultura popular. Muito interessante quando ela coloca, fazendo uma lembrança da tragédia grega e trazendo da tragédia essa ideia de que a gente não sabe o que sabe. E muitas vezes a cultura popular, ela tem uma força muito grande, mas ela está sendo cooptada pelo mercado especialmente neoliberal, que ela coloca nesse vídeo, e não percebe que é jogada contra si mesmo, no processo, por exemplo, de competição. Quando ela tratou desse tema no vídeo agora, eu fui fazendo as reflexões sobre, aqui no Nordeste, as nossas festas juninas, não é? E as quadrilhas que vão participar de eventos, de campeonatos, de campeonatos. E que ali você, no campeonato, está competindo com o outro. E claro que toda ela tem esse viés, digamos assim, de desunião, né? A competição, essa competição, ela gera a desunião. É um
uma quadrilha, por exemplo, querendo ser melhor do que a outra. E, às vezes, para ser melhor do que a outra, utilizando artifícios não éticos, não lícitos, porque a vontade ou o desejo é vencer. É o vencer pelo vencer, é o vencer pelo prêmio, não é aquilo, não é, que, em tese, motiva aquelas quadrilhas a participar. E acho que falei para vocês do Festival do Chachado, não sei se foi para vocês ou para a turma da noite. Eu passei alguns anos levando alunos da UPE para o Festival do Chachado, né? E eu organizava a viagem 3 meses antes, para o pessoal poder pagar, dividia em 3 vezes, o pessoal lá me procurava, pagava, eu organizava toda a viagem e dizia para eles, quando eles iam viajar, vocês vão para uma festa simples, é um festival, né, onde não vai ter lá, né, aquilo que a gente espera é, de uma festa, digamos assim, de massa, de rua. Quando a pessoa que vai para o São João tem que comprar uma roupa, tem que botar um sapato bonito, tem que fazer uma maquiagem, ou seja, tem que ir para um desfile, né? Mas você vai mais para um desfile do que, não é, participar de uma festa popular. E eu sempre dizia lá para meus alunos, olha, é uma festa simples, ela é realizada em público, lá numa estação, você não vai ter essa coisa lá das roupas bonitas, da elegância, vão simples. Inclusive, não é, tem noite que eu vou de short lá para a festa, para apresentação, que eu gosto muito. E um dos elementos do Festival do Chachado é que eles não fazem o festival premiando. Não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Ou seja, eles fazem o festival para os grupos de chachado se apresentarem da forma como eles são. E depois, não é, tem um domingo, quando o festival era realizado quinta, sexta, sábado, domingo, num domingo tinha um almoço coletivo, que todo mundo ia de Pau de Arara, lá para a fazenda onde é próximo a casa onde Lampião nasceu, lá no sítio onde a fundação comprou, e fez um espaço lá que todo mundo almoçava coletivamente, aquele almoço naquela qualidade que a gente sabe de como né, que é feito para muitas pessoas, a gente em cima de um pau de arara, vivendo ali a emoção de todo mundo, né, viver coletivamente. Digo, ó, essa é a cultura espontânea. Né? É isso que a gente, digamos assim, vai ver sem esse processo da mercantilização dos símbolos culturais. Eu gostava muito de participar desse festival, aí depois, não é, os festivais eles foram mudando de mês em função do próprio recurso, né? Porque é uma festa simples para você arrumar recurso para um palco, né? Para poder aportar recurso para os grupos contratarem os transportes para poder ir até Serra Talhada, porque tinha grupo da Bahia, grupo do Ceará, grupo do Piauí, grupo da Paraíba, então isso não era um negócio simples. E também, né, nós começamos a entrar em crise a partir de 2018, e aí os alunos não tinham mais o dinheirozinho para poder fazer aquela famosa viagem que eu fiz durante 10 anos para que o pessoal pudesse perceber um pouco da nossa cultura, não é? Do que é uma cultura que ali nasce da espontaneidade e ela continua ali sendo preservadas através desses agentes da cultura, dentro de um plano cultural, seja do município, mas dentro, principalmente, como diz aqui o texto, dentro da ação das organizações. Quem organiza o Festival do Chachado, lá em Serra Talhada, é a Fundação Cabras de Lampião, que é uma ONG que cuida ali do legado e da imagem, da memória de Lampião. Eles mantêm ali um museu em Serra Talhada, e, claro, né, tem um ponto de cultura, tem essa fazenda, que foi doada por um empresário lá de São Paulo, que conheceu
não é, a festa lá e resolveu comprar a antiga fazenda e doar lá para a fundação. Então, a cultura é assim, né? A cultura tem esse aspecto, mas pode ser cooptada, como a gente viu. O mercado, o neoliberalismo está aí para fazer, não é, a cultura de símbolos mercantis e provocar, como a gente vê provocado, a disputa, ou a guerra, a briga, né? A discórdia. Porque aí a cultura sai, como diz Marlene Chauí neste vídeo, ela sai daquele aspecto comum, comunitário, para o aspecto individual e vai para o nível da competição. Mas vamos às considerações finais aqui do texto, né? O que diz a autora do texto, né? Talvez se possa identificar como bases fundamentais desta concepção de política cultural a democratização, a descentralização e a pluralidade. Três aspectos indispensáveis quando a gente pensa a cultura como aquele espaço comunitário. Democratização não só dos acessos aos bens culturais, ainda que isto seja essencial, mas principalmente a democratização da gestão com a participação efetiva da sociedade civil por meio de sua implantação, da sua implantação de, por exemplo, conselhos e, né, em tese, todos os municípios deveriam ter um conselho de cultura, até para decidir nos municípios o que deve ser feito, qual o recurso que deve ser utilizado e, claro, né, como espaço ampliado, como diz aí o slide, como ampliação do espaço de participação. Descentralização no sentido de romper com a separação geográfica centro e periferia. Não há como conceber que os bens culturais principais ou os símbolos culturais principais estejam apenas em um local. E aí, por exemplo, no centro da cidade. E a periferia não tem a sua cultura, por exemplo, não é valorizada, incentivada. O fundamental da prática de descentralização é fomentar políticas que estimulem a renovação de hábitos culturais entre os moradores, a invenção de novas formas de sociabilidade para dar espaço à criação de novos sujeitos culturais que se percebem como produtores de cultura e não apenas como aqueles que vão só olhar ou vão só assistir, mas eles também são, não digamos assim, agentes ativos, não apenas, como diz aí no final do slide, consumidores. Quanto à pluralidade, uma política cultural que se pretende democrática deve deixar sobressair as diferenças, as várias faces da cultura. O que importa é que as pessoas descubram que podem sonhar. E porque sonham, podem, neste caso, criar. Veja, essas questões sugerem a reflexão a respeito de uma política cultural como um exercício de democracia, de participação política, de ampliação dos espaços culturais abertos à população, não apenas na perspectiva espectadores consumidores, mas também na perspectiva, ou como perspectiva, de cidadãos com capacidade de interferir no processo de produção das políticas culturais. Essa percepção de política cultural parece colocar a política a serviço da democratização da cultura. Apresenta-se, como diz aqui a autora do texto, como uma possibilidade de administração da cultura na qual se consideram as especificidades da área e envolvem em seus processos participantes da vida cultural, oriundos dos diversos segmentos sociais, sejam eles artistas, intelectuais, dirigentes e funcionários de instituições culturais e cidadãos. Não dá para fazer uma política cultural escolhendo pessoas que são aliadas ao prefeito ou aliadas a vereadores e vereadoras. A política cultural, ela deve ser feita por gente que entende e que também está disposta a colaborar e a contribuir, né, com esse aspecto que nós vimos aqui
nesse texto. Na perspectiva da cidadania cultural, parte-se da atuação no âmbito da cultura, mas, claro, vislumbra em seu horizonte a transformação de mentalidades e, portanto, a transformação especialmente da cultura política. Assim, a cidadania cultural, a política cultural, ela vai extrapolar a esfera cultural com vistas à construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. Só assim a gente consegue, neste caso, fazer uma cultura que realmente incentive, que realmente valorize e que realmente possa estar a serviço da sociedade, da comunidade e a serviço, claro, do que a autora do texto coloca aqui muito bem, a Natália Morato Fernandes, a serviço da democracia.